Oi, meu nome é Rebeca Souza e no vídeo de hoje nós vamos ter mais uma aula sobre os ensinos bíblicos básicos que todo cristão deve saber. Nos vídeos passados nós tivemos a aula 1, Conhecendo a Bíblia. E essa aula foi dividida em 2 vídeos, a parte 1, falando sobre a estrutura da Bíblia e os livros apócrifos, e a parte 2, falando sobre a importância da Bíblia, e também nós vimos algumas dicas para um estudo bíblico. Hoje nós vamos ver sobre conhecendo a Deus. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre Deus. E para começar, nós vamos ler no livro, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 19 até o versículo 21, que diz assim: Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Nós começamos aqui com esta passagem mostrando que Deus pode sim ser conhecido. É claro que Deus não pode ser totalmente conhecido. Você nunca vai conhecer Deus totalmente. Mas o que de Deus se pode conhecer é manifesto. Ele se deixou conhecer, porque é da vontade dele que o conheçamos. Então, quando as pessoas dizem que não há Deus ou não querem acreditar sobre as coisas de Deus, para Deus, elas são indesculpáveis, porque aqui em Romanos diz, Deus se manifestou através das coisas criadas. Tanto os seus atributos visíveis, quanto os seus atributos invisíveis, são vistos através da natureza, através da criação de Deus. Agora nós vamos também ver uma passagem que fica no livro de Salmos, capítulo 19. Salmos 19, versículos 1 ao 4. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, e nada escapa do seu calor. Então, nós vemos aqui, na verdade, até o versículo 6, versículo 1 ao versículo 6. Mais uma vez aqui na palavra, dizendo que Deus pode ser conhecido através da sua criação. Toda a criação demonstra que há um Criador. E na aula de hoje nós vamos ver mais sobre esse Criador, que é Deus. Então nós vamos ver aqui uma frase, para a gente poder começar, uma frase de C.S. Lewis, que diz assim: Quando se trata de conhecer a Deus, toda a iniciativa depende dele. Se ele não quiser se revelar, nada do que façamos nos permitirá encontrá-lo. Deus é eterno, não tem início e nem fim. É impossível compreendê-lo em sua totalidade. Porém, tudo o que é possível conhecer de Deus está escrito em sua palavra, pois lhe agrada ser conhecido pelo homem. Ele quer ser reconhecido por seu povo. Nesse estudo, nós vamos ver alguns pontos sobre o conhecimento de Deus, o estudo que trata do conhecimento de Deus. Esse estudo se chama teontologia, para vocês perceberem que todo crente que estuda a Bíblia, aliás, toda pessoa que estuda a Bíblia, ela já está fazendo teologia. Teologia não é um estudo de 7 cabeças. Não. Qualquer pessoa que está estudando a Bíblia, ela já está fazendo teologia. Teo de Deus, logia de palavra, estudo. Então, teologia é o estudo sobre Deus. A diferença está entre aprender o básico, que é o que nós estamos fazendo aqui, e aprender as coisas mais profundas, mais difíceis sobre a teologia. E uma parte da teologia, que ela é dividida em várias partes, é a teontologia, que é especificamente o estudo sobre Deus. Esse estudo, ele traz pelo menos 5 pontos diferentes. Ele traz pra gente, falando um pouco sobre a existência de Deus, o conhecimento de Deus, os nomes de Deus,
os atributos de Deus e a providência de Deus. Então, o primeiro ponto que nós vamos ver aqui é sobre a existência de Deus. A Bíblia não tenta provar que Deus existe. Ela simplesmente parte do pressuposto de que Ele existe. Ela não tenta provar a existência de Deus. Ela não tenta explicar a existência de Deus. A Bíblia não serve para nos dar provas de que Deus existe. Não, a Bíblia simplesmente parte do ponto de que Deus existe. Por exemplo, nós vemos logo no começo Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então não vai dizer que talvez existisse um Deus, ou aquele que existe por isso, por isso. Não, a Bíblia simplesmente começa no princípio. Deus criou o céu e a terra. Ela simplesmente começa de que Deus existe. E por que a Bíblia começa logo partindo de que Deus existe? Porque ela mesma prova de que Deus está manifesto em toda a sua criação. Seja na natureza, seja nas pessoas, seja nos animais, em toda a criação, Deus está presente. Por exemplo, a distância entre a Terra e o Sol é a distância específica para que haja vida na Terra. Se a Terra fosse um pouco mais perto do Sol, ou se ela fosse um pouco mais longe do Sol, não seria possível existir vida na Terra. Se fosse um pouco mais longe, seria frio demais. Se fosse um pouco mais perto, seria quente demais. Então, a Terra ela está na distância certa, na distância perfeita do Sol, que é para poder existir vida na Terra. Um outro ponto também é que a atmosfera, que é formada por diversos gases, diversos tipos de vapores, ela é formada, cada gás da atmosfera, ele tem a quantidade exata para que seja possível existir vida na Terra. Por exemplo, se mudasse um pouco na quantidade de oxigênio, mudasse um pouco na quantidade do nitrogênio, mudasse um pouco na quantidade de qualquer gás da atmosfera, já não seria possível existir vida na Terra. Então, tudo que é criado pela natureza é criado, você não tem para onde a gente fugir. Alguém deve ter criado aquilo ali. Porque para ser milimetricamente pensado, para ser daquela maneira, alguém teve que fazer aquilo ali milimetricamente daquela maneira. O outro ponto é o conhecimento de Deus. Há 3 formas como Deus se torna conhecido. A primeira forma é pela própria palavra. É a nossa base de fé, é a nossa base daquilo que nós temos que viver. Tudo que nós queremos conhecer sobre Deus está aqui, escrito em sua palavra. Como eu disse, ele não pode ser totalmente conhecido. Ele está muito acima dos nossos pensamentos, muito acima dos nossos conhecimentos. E quando você vai tentar entender alguma coisa sobre Deus, tentar entender completamente, vai chegar um ponto que a sua mente não vai conseguir passar daquele ponto ali, daquele momento ali. Porque Deus está muito acima. Ele mesmo diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Os meus planos não são como os teus planos. A Bíblia diz que o pensamento de Deus é muito maior do que os nossos. Que nós não temos controle nem se amanhã vamos conseguir nos levantar. Então, como que nós podemos tentar entender completamente um ser que não tem princípio e nem fim, mas é que existe desde toda a eternidade? Um ser que não precisou ser criado, mas é um ser que criou tudo o que existe e que criou tudo para a sua glória. Nós somos seres imortais, somos seres frágeis, somos seres que não conseguimos ter controle nem da nossa própria vida. Como nós poderíamos entender e compreender completamente o ser de Deus? Mas o que nós podemos conhecer, entender, compreender do ser de Deus, Ele deixou na sua palavra. E tudo que nós poderemos conhecer dele está na palavra. Agora, como que eu posso dizer que eu sirvo a alguém se eu não conheço aquele alguém? Para me poder servir alguém, adorar alguém, eu tenho que conhecer aquele a quem eu estou servindo, aquele a quem eu estou adorando. Então, portanto, eu preciso procurar na palavra dele, que é o livro que ele deixou, tudo que se pode ser conhecido dele, para me conhecer quem ele é, como ele quer ser adorado, como é que eu devo viver, o que é que eu devo fazer, do que é que eu tenho que me manter distante para poder lhe agradar,
como é que eu vou poder conhecer o que ofende a Deus se eu não olhar na palavra dele, que foi onde ele deixou escrito? Como é que eu vou poder conhecer, como que eu posso me tornar mais parecido com a imagem do seu filho Jesus se eu não olhar na Bíblia? Como é que eu posso fazer para me tornar parecido com Jesus? Então, tudo que eu puder conhecer de Deus está em sua palavra. A palavra de Deus, ela é dividida em duas partes. Isso nós vimos lá nos vídeos passados sobre a aula sobre a Bíblia. A Bíblia tem duas divisões, tem o Velho Testamento e tem o Novo Testamento. O Velho Testamento, ele fala basicamente sobre a lei. Fala tudo sobre a lei, sobre quando o povo de Deus vivia no tempo da lei. E aí nós temos o Novo Testamento, que é o tempo do Evangelho. É o tempo da graça. O povo de Deus vivendo no tempo do Evangelho e vivendo no tempo da graça. Então, Deus ele se mostra conhecido de uma forma através da lei e depois ele se mostra conhecido de uma forma mais profunda através do Evangelho. O povo começou a conhecer a Deus através da lei, através do Velho Testamento. E depois o povo se aprofundou sobre quem é Deus e sobre o relacionamento com Deus no Evangelho, no Novo Testamento. Então, nós também podemos conhecer a Deus através da natureza, como eu disse aqui, né? Pelo sol, os planetas, os seres que vivem no mar, as espécies que vivem na terra, sobre tudo. Tudo que existe pode nos mostrar, aliás, nos mostra um pouco sobre a natureza de Deus. E é lá que ele revela os seus atributos e o seu caráter, através da sua palavra, que vem da lei e do Evangelho, e através da natureza. Um outro ponto também que o estudo sobre Deus nos mostra é sobre os nomes de Deus. Hoje em dia, as pessoas elas escolhem um nome porque acham bonito, ou porque é um nome de alguém que está fazendo muita fama na televisão, ou do mundo do cinema, no mundo da arte, ou porque foi alguém muito importante na história, ou escolhe porque quer fazer uma homenagem a alguém muito importante para ela. Uma mãe, um pai, alguém que lhe ajudou na vida de alguma forma. Hoje as pessoas escolhem os nomes mais ou menos se baseando nesses quesitos. Antigamente, no tempo da Bíblia, as pessoas escolhiam os nomes se baseando pelo significado do nome. Por exemplo, quando Abraão teve o seu filho, ele era velho, tinha muita vontade de ter um filho, Sara não podia lhe dar um filho, e então, finalmente, Deus lhe deu um filho, Deus lhe deu um motivo para sorrir. Então, Sara vai e coloca o nome do seu filho de Isaac, que significa riso. Então, nós temos também o nome de Samuel. Ana não podia ter filhos, então ela ora e pede a Deus, e Deus lhe concede um filho. E ela vai e coloca o nome do seu filho de Samuel, que significa aquele que foi pedido por Deus, ou Deus me ouviu. E aí nós temos também, por exemplo, o nome de Israel. O nome de Jacó era enganador, e aí o nome dele mudou para Israel, porque já mudou para um outro significado. Abraão tinha um significado, então Deus muda o nome dele para Abraão, que aí vai ter outro significado. E principalmente, por exemplo, o significado do nome de Jesus. Jesus significa Jeová salva, ou a salvação vem de Jeová. E é isso que significa o nome Jesus. Então o anjo diz, o nome dele vai ser Jesus, porque agora Jeová trouxe a salvação. E ele será chamado Emanuel, porque agora Deus desceu e está no meio do seu povo, que Emanuel significa Deus conosco. Então naquele tempo eles escolhiam muitos nomes baseados no significado do nome. Então o significado do nome de Deus, os vários nomes que Deus tem, para nós nos ensinam várias coisas. Por exemplo, nós temos o Deus Elohim, o Deus Shammah, que eles chamam Jeová Shammah, Nissim, Jeová Elion, Shaddai. Cada um quer dizer uma coisa. O Deus que governa todas as coisas, o Deus que vê todas as coisas. Cada um significa uma coisa diferente. Então, os significados do nome de Deus mostram quem Deus é. Aquele Deus que está presente, aquele Deus que nos vê, o Deus que nos ouve, o Deus que nos ajuda, o Deus que salva. Cada nome do Senhor que você vê na Bíblia, ele é chamado por vários nomes diferentes. Então, cada nome que você vê lá vai ter um significado diferente, mostrando uma parte do atributo de Deus. Um outro ponto também do ensino sobre Deus fala especificamente sobre os atributos de Deus.
depois de ver os nomes de Deus, que cada um revela um tipo de atributo, e então nós vamos ver sobre os atributos de Deus. E existem dois tipos de atributos. Existem os comunicáveis, que é aqueles que ele compartilha com a gente, que a gente também pode ter esses atributos, essas características. E existem os incomunicáveis, que são os atributos que Deus não compartilha com a gente. Nós não temos esses atributos, essas características. Só Ele pode ter. Por exemplo, atributos comunicáveis. Nós temos a santidade, que Deus nos exorta a ser santos. Nós temos a sabedoria, a verdade, a bondade, a misericórdia. Então são atributos de Deus que Ele compartilha com a gente. Ele quer que nós sejamos bons, verdadeiros, misericordiosos, justos, santos, sábios. Esses são atributos comunicáveis. E tem os atributos incomunicáveis, que são os atributos que Deus não compartilha com ninguém, como por exemplo a sua onipotência, que significa que Ele tem todo o poder e nenhum ser humano pode ter todo o poder. A sua onisciência, que significa que Ele sabe de todas as coisas, Ele tem todo o conhecimento, nenhum ser humano pode ter todo o conhecimento. Tem a sua onipresença, que significa que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, nenhum ser humano é onipresente. Tem, por exemplo, a eternidade. Ele é eterno, sem princípio e sem fim, mas sempre existiu desde todos os tempos. Deus já sempre existiu. O ser humano não é eterno. Ele nunca viveu desde sempre. O ser humano ele teve um tempo em que ele começou a existir, seu tempo de criação. Tem a imutabilidade, que Deus não muda. Pode passar o que passar, mas Deus não muda. Nós somos humanos, nós somos falhos, nós podemos mudar, mas Deus não muda. Então esses são atributos incomunicáveis. E o quinto ponto aqui sobre o estudo de Deus, sobre o ensino de Deus, é sobre a providência de Deus. E o que fala a providência de Deus? A providência de Deus quer dizer que Ele governa tudo e todos, de modo que nada foge do seu controle. Portanto, sorte ou acaso são ideias equivocadas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo está sob o controle de Deus. Não há nada que aconteça que não seja pela permissão de Deus. Isso não significa que seja a vontade de Deus. Por exemplo, é da vontade de Deus que aconteça todos esses desastres que estão acontecendo hoje. É da vontade de Deus essas tragédias que a gente vê hoje pelos jornais. É da vontade de Deus as pessoas machucando umas às outras. Não, nada disso é da vontade de Deus. Porque o mal não é da vontade de Deus. Deus não é o criador do mal. Deus não é o criador do pecado. Agora, nada acontece sem a permissão de Deus. Embora não seja, muita coisa não seja da sua vontade, nada foge da sua permissão. Mas por que Deus, às vezes, Ele permite que o mal aconteça? Porque o mal é a consequência pelas nossas atitudes também. Por exemplo, se você tem algum tipo de vício, esse tipo de vício que você tem, você teve, ele gerou consequências na sua vida, ele gera consequências na sua vida. Vamos supor mais ou menos uma pessoa que tem o vício do alcoolismo. Então essa pessoa tem esse vício e ela continua. Vai chegar um tempo que aquilo ali vai fazer mal ao organismo dela. Mas será que é porque era da vontade de Deus que aquilo fizesse mal ao organismo dela? Não, mas Deus permitiu, como uma consequência daquela má atitude da pessoa, entendeu? Então, nem tudo é da vontade de Deus. O mal não é da vontade de Deus, mas Deus permite como consequência pela atitude do homem. O homem pecou lá no Jardim do Éden. Como consequência, toda a humanidade se tornou pecadora. Então, todo ser humano já nasce pecador. Ele já nasce influenciado para o mal. Então, esse ser humano ele vai cometer pecados durante a sua vida. Ele vai cometer vários erros. E cada erro vai ter uma consequência. Cada atitude que ele fizer vai ter uma consequência. Você lembra daquela regra que a gente aprende na aula de física? Cada ação tem uma reação. É uma lei que diz, cada ação tem uma reação. Então, é do mesmo jeito. Isso é totalmente verdadeiro.
Tudo que você fizer na sua vida vai ter uma consequência. Se você fizer coisas boas, vão gerar consequências boas. Mas se você fizer coisas más, vai gerar consequências más. Tudo que você fizer aqui na terra, tudo que você plantar, você vai colher aqui na terra. Então Deus permite que você colha consequências pelas más atitudes que você teve, pelas más coisas que você fez. Então o mal que existe hoje, ele é apenas a consequência pelo pecado do homem. Não era a vontade de Deus, mas Deus permitiu que esse mal acontecesse. Agora, uma coisa que nós precisamos entender. Há dois ensinos equivocados sobre Deus. Um desses ensinos, ele ensina que Deus, ele criou tudo que tinha para ser criado e depois se afastou e ficou apenas olhando. E deixou a natureza seguir o seu próprio curso e tudo que acontece, Deus não tem mais interferência de nada. Bom, esse é um ensino equivocado. Porque o que Jesus diz? O meu Pai trabalha até hoje. E não só no tempo de Jesus, mas no nosso tempo também. Deus, ele trabalha até hoje. Quando fala que Deus descansou, não quer dizer que Deus parou de trabalhar, mas que tudo que tinha para ser criado foi criado naquele tempo. No sétimo dia, Deus não parou de trabalhar, mas tudo que tinha de ser feito, foi feito. Só que Deus, ele continua com a manutenção da sua criação. Ele continua sustentando, ele continua mantendo, ele continua cuidando. Até hoje ele continua trabalhando. Só o fato de você acordar todos os dias, isso já é uma obra de Deus. É a misericórdia dele agindo na sua vida e trabalhando para que hoje você estivesse de pé, você pudesse ter levantado, pudesse ter feito as suas coisas, você estivesse respirando, você tivesse algum tipo de alimento para você comer, nem que seja o mais simples, o mais básico, mas você teve algum alimento na sua casa. Foi Deus que trabalhou para que esse alimento chegasse na sua casa. Se você teve algum livramento hoje, que com certeza teve, às vezes você nem sabe que você teve um livramento, porque você não poderia ver o que poderia ter acontecido, mas Deus trabalhou para evitar que aquilo ali tivesse acontecido com você. Então, os livramentos que você teve hoje, foi Deus trabalhando para cuidar da sua vida. Deus, ele não criou o mundo e depois se afastou e deixou simplesmente tudo correr ao seu curso. Não, ele continua trabalhando e cuidando da sua criação. O segundo ponto é o que diz que todas as coisas são Deus. Então, o sol é Deus, o animal é Deus, a árvore é Deus. E não, as coisas não são Deus. Deus é Deus e as coisas são as coisas. Embora você possa olhar para as coisas e ver a glória de Deus revelada nas coisas, o sol revelando alguns atributos de Deus, a maravilha, a glória, o poder de Deus, a árvore revelando para você algumas maravilhas de Deus, alguns atributos de Deus, os animais, o mar, as coisas da natureza revelam a glória de Deus. Você olha para as coisas da natureza, você consegue ver a glória de Deus nas coisas da natureza. Mas Deus não é a natureza. Deus é Deus e a natureza é a natureza. Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, então aperta aí no botãozinho de curtir, porque aí o YouTube vai entender que esse pode ser um vídeo importante, pode ter um conteúdo interessante e ele vai recomendar esse vídeo para outras pessoas. Você pode também compartilhar esse vídeo, porque aí mais pessoas vão conhecer mais sobre Deus. Porque se você ama alguém, você precisa conhecer aquela pessoa que você ama. Você não pode amar quem você não conhece. Então, da mesma forma é com Deus. Para que você possa amar a Deus, você precisa conhecê-lo. E você pode compartilhar esse vídeo para outras pessoas, para que mais pessoas possam conhecer mais coisas sobre Deus. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Hoje foi bem curtinho. Os outros foram mais longos, né? Mas esse foi bem curtinho, porque eu quero realmente fazer assim. Eu quero trazer para vocês os ensinos básicos que todo cristão deve saber, de uma forma simples, de uma forma fácil, de uma forma prática, que qualquer pessoa que assistir o vídeo possa entender o que está sendo passado aqui e possa conhecer pelo menos as coisas básicas sobre o Evangelho. Então essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula nós vamos ver sobre a pessoa de Jesus. Hoje nós vemos sobre a pessoa de Deus. Na próxima aula nós vamos ver sobre a pessoa de Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade. O que é a Trindade? A Trindade diz que nós temos um Deus, mas que ao mesmo tempo ele se manifesta
em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não são 3 deuses, é apenas um Deus, mas são 3 pessoas diferentes. Deus não é o Pai não é o Filho não é o Espírito. E aí nós vamos ver na próxima aula sobre a pessoa de Jesus. É uma doutrina um pouco difícil de se entender, mas aí aos poucos a gente vai falando sobre isso aqui, e aí eu espero que você vá entendendo pelo menos o que se dá para entender dessa doutrina, né? Como eu disse, Deus não pode ser totalmente conhecido, mas o pouquinho que nós podemos conhecer sobre Ele está revelado na sua palavra, e nós vamos aos poucos aqui vendo cada coisinha para a gente poder juntar uma informação com a outra e poder aprender pelo menos o básico do que a Bíblia nos traz. Então essa foi a nossa aula de hoje e eu espero vocês na próxima aula.